Cada descoberta dos arqueólogos é única e pode ser sobre um artefato que vem sendo estudado há anos. Arqueólogos encontram achados como moedas em todo o mundo e elas costumam ser semelhantes. Mas, às vezes, os arqueólogos conseguem encontrar algo que ocorre apenas uma vez na história. Veja sobre isso e mais neste vídeo. Olá, amigo! Você está no canal Arqueologia Kirtop. Novos artefatos da América pré-colombiana. A América do Sul é um continente incrível com muita história ainda a ser descoberta. O Peru, depois do Egito, é um dos países mais interessantes do mundo em termos de estudo da história de civilizações antigas. O complexo Chavan de Huántar, localizado a uma altitude de 3.800 metros nos Andes peruanos, consiste em várias plataformas feitas de blocos de pedra com diferentes relevos e edifícios adjacentes a elas. Os edifícios são divididos entre si por várias praças. Até o momento, arqueólogos encontraram 15 fases na história da criação do complexo. Os primeiros edifícios datam de aproximadamente 1200 a.C. Depois de 500 a.C., Chavín de Huántar caiu em desuso. O complexo Chavín de Huántar inclui uma enorme rede de corredores, escadas e salas revestidas de pedra, inclusive subterrâneas. Os edifícios são interconectados por um sistema de canais de ventilação e drenagem. Desde 2008, pesquisadores vêm trabalhando na criação de um modelo digital tridimensional das instalações, usando tecnologia de escaneamento a laser e estudos acústicos do interior. Em 2018, câmeras móveis controladas remotamente foram adicionadas ao estudo das ruínas do complexo arqueológico, graças às quais foram encontrados quase 30 novos túneis e várias tumbas. E em 2019, ao usar uma dessas câmeras, foi descoberta uma sala até então desconhecida com um artefato não identificável. Os arqueólogos conseguiram entrar na própria câmara somente em 2022. O artefato encontrado acabou sendo uma tigela de pedra esculpida que pesa 17 quilos. Ela é feita no formato de um condor, de modo que o artefato tem adornos da cabeça de um pássaro, suas asas e cauda. A idade da galeria do condor é de cerca de 3.000 anos, e a edificação sob a qual ela está localizada foi construído nos primeiros estágios da formação de Chavín de Huántar. Estátuas do sumo sacerdote Imefor. Especialistas concluíram o trabalho na necrópole de Con El Camassin, onde está localizada a mastaba, tumba de Imefor Impi Nikau Ptah, o sumo sacerdote do deus Ptah, a principal divindade de Mênfis, a capital do país durante o Reino Antigo e o primeiro período intermediário da história egípcia antiga. A descoberta mais importante e surpreendente desse ano foi um conjunto de mais de 100 estatuetas de Imefor com o nome completo do sacerdote gravado na mão direita. Esse é um tipo de estatueta funerária sem precedentes, cada uma delas única em sua forma e conceito, variando em tamanho de 15 a 30 centímetros. 38 fragmentos de blocos com inscrições e relevos do teto da câmara funerária também foram recuperados da mastaba de Imefor. Esses fragmentos, inscritos com duas faixas paralelas de texto hieroglífico com os nomes e títulos do sacerdote, possibilitam a reconstrução quase completa do teto da câmara e, finalmente, entender o conteúdo da inscrição. Misteriosas placas de ouro. Durante um trabalho de encanamento perto do vilarejo de Rindilarik, na ilha de Java, trabalhadores descobriram acidentalmente um baú de pedra. Em seu interior estavam guardadas 22 pequenas placas de ouro puro. A parede de pedra de 15 por 13 centímetros e meio por 6 estava completamente intacta. Dentro havia placas de ouro com pureza de 18 quilates. Cada placa tem uma inscrição gravada no antigo idioma dos habitantes de Java. Os cientistas descobriram que os nomes dos Lokapalas estão escritos nas placas, os guardiões divinos dos pontos cardeais no hinduísmo e no budismo tântrico. Há 8 divindades desse tipo no budismo. Além disso, na ilha de Java, o patrono do centro de tudo era reverenciado, e todas as divindades eram chamadas de Devati Navasanga, os 9 guardiões divinos. Estátuas de Lokapalas podem ser encontradas com frequência na Indonésia. Eles também foram retratados no emblema do Império Majapahit, que existiu de 1293 a 1520 d.C. Naquela época, os Lokapalas eram muito reverenciados na ilha de Java. Estátuas de Lokapalas podem ser encontradas com frequência na Indonésia. As placas de ouro encontradas, segundo os cientistas, foram criadas antes do Império Majapahit. Portanto, elas são uma confirmação de que os antigos javaneses adoravam os guardiões das direções cardeais há mais de 1000 anos. Moeda com a imagem da deusa da lua. No fundo do Mar da Costa, durante um trabalho subaquático, arqueólogos israelenses encontraram uma moeda com cerca de 1850 anos. Uma moeda de bronze
em ótimo estado, foi encontrada no fundo do mar Mediterrâneo, perto da praia de Haifa. Ela retrata a deusa Lua e personifica o planeta satélite de mesmo nome, bem como o signo de Câncer. É provável que o artefato pertença a uma série de 13 moedas, 12 das quais correspondem aos signos do zodíaco, e a última com uma roda do zodíaco completa. Cientistas acreditam que a cunhagem foi feita na Alexandria egípcia, e na moeda encontrada há uma inscrição, o 8º ano. Isso corresponde ao reinado do imperador Antônio Pio, que liderou o Império Romano de 138 a 161 d.C. Tais achados, que permaneceram no fundo do mar por centenas de anos, falam de laços estreitos entre os portos e os tempos antigos, rastros fantasmagóricos de povos antigos. Arqueólogos descobriram muitas pegadas misteriosas de fantasmas no grande deserto de Salt Lake, em Utah. De acordo com os cientistas, os rastros são visíveis somente após a chuva. Elas ficam cheias de umidade e se tornam mais escuras. Depois de secar, elas desaparecem novamente. Inicialmente, a equipe encontrou apenas alguns rastros em julho de 2023. Foram identificadas pelo menos 88 pegadas, pertencentes a adultos e crianças com menos de 5 anos. As pegadas fantasmas foram feitas há pelo menos 10.000 anos, quando a área era um vasto pântano. No entanto, suspeita-se que as pegadas possam ter sido deixadas há 12.000 anos, durante a última era glacial. As pessoas pareciam andar em águas rasas e a areia preencheu rapidamente as pegadas, mas havia uma camada de poeira sob a areia, que manteve as pegadas intactas após preenchidas. A menos de 2 quilômetros do local onde as pegadas foram encontradas, outros pesquisadores encontraram um acampamento de caçadores-coletores datado de 12.000 anos atrás, que poderia ter sido habitado pelas pessoas que deixaram as pegadas. Anel com a imagem de Palas Atena. Um anel incomum com a imagem da deusa grega Palas Atena foi encontrado acidentalmente por arqueólogos durante o estudo do antigo assentamento russo do século XIV, no sítio Sabino II, próximo ao campo de Kulikovo. Um anel de fundição de qualidade e preservação surpreendente. Na parte superior, há a figura de uma mulher com um vestido. Sua cabeça está protegida por um capacete e em sua mão esquerda ela segura uma lança. Aos pés, à esquerda, há um escudo maciço com a imagem da Górgona Medusa. À direita, há uma serpente. Atrás das costas, há asas poderosas que podem simbolizar a deusa Nike. Todos esses atributos são obrigatórios para a imagem de Palas Atena, uma donzela guerreira, representante do mais alto poder conquistador do mundo. Uma das deusas mais reverenciadas da Grécia Antiga. Ela era um dos deuses olímpicos do 12º grau e era reverenciada como a deusa do conhecimento, da arte e do artesanato, a padroeira das cidades e dos estados, dos cientistas e da inteligência, da habilidade e da engenhosidade. O anel, embora encontrado no campo, não pertenceu a um camponês. No século XIX, o território onde as escavações estão sendo realizadas agora pertencia à princesa Golitsina. Segundo os cientistas, um representante da família principesca poderia ter deixado cair o anel. Hoje, eles procuram análogos de uma descoberta incomum. O estudo continuará no futuro. Carroça funerária antiga. Essa carroça incrivelmente bem preservada de 4.000 anos, feita de carvalho, foi descoberta no vilarejo de Lushachen, perto do lago Sevan, na Armênia. É a carroça mais antiga conhecida no mundo e atualmente está em exposição no Museu de História da Armênia, em Yerevan. A carroça foi construída pela cultura Lichachen Metsamor, também conhecida como Etiune. Acredita-se que eles eram indo-europeus e provavelmente falavam um idioma proto-armênio. A mais antiga vinícola, os mais antigos sapatos de couro e saia de palha, o mais antigo cérebro humano e a mais antiga carroça foram encontrados na Armênia. Se observarmos mapas bíblicos, a Armênia é o lugar onde ficava o Jardim do Éden, onde é o lugar que Adão e Eva foram criados, o local de nascimento da humanidade. Talvez a Armênia seja o local onde a humanidade nasceu e renasceu. Ele ainda parece estar vivo. Em 8 de maio de 1950, coletores de turfa descobriram um cadáver na turfeira de Bialyskovdal, na Dinamarca, que parecia tão fresco que a princípio pensaram que se tratava de uma vítima de assassinato recente. O homem estava numa profundidade de 2,5 metros, em posição fetal. Na cabeça, havia um chapéu de pele de carneiro pontudo, preso por uma tira sob o queixo. Ele também usava um cinto de couro. Outras peças de roupa estavam faltando, provavelmente deterioradas. A barba por fazer no queixo atestava que o homem não havia se barbeado no dia de sua morte. Em volta do pescoço da múmia havia um laço de couro trançado bem apertado.
Conforme a análise de radiocarbono, o homem morreu por volta de 375 a 210 a.C. Com base na quantidade de isótopos de estrôncio em seu cabelo, o homem passou o último ano na Dinamarca, mas nos últimos 6 meses viajou pelo menos 32 quilômetros. Um raio-x mostrou que a cabeça do homem estava intacta e que seu coração, pulmões e fígado estavam bem preservados. O homem de Tollund morreu aos 40 anos. Sua altura era de aproximadamente 1,61 m. Investigadores concluíram que o homem morreu por enforcamento, não por estrangulamento. No entanto, discorda-se sobre se ele foi executado ou sacrificado. A posição do corpo e o fato de os olhos e a boca estarem fechados testemunham contra a execução. O último alimento do homem de Tollund foi mingau, feito de sementes cultivadas e selvagens, incluindo cevada e linho. O homem comeu pela última vez pelo menos 12 horas antes de sua morte. O corpo está em exposição no Museu de Silkeborg, na Dinamarca, e a reconstrução facial foi feita pelo criminologista francês Philippe Trochet. Casa dos Pobres de Pompeia. Arqueólogos exploraram uma casa em Pompeia, onde descobriram um pequeno santuário, o Lararium, há 5 anos. Em seu interior, eles conseguiram desenterrar vários cômodos que continham utensílios de cerâmica, vidro e bronze, e outros itens domésticos, restos de móveis, incluindo uma cama, mesa, baú e armários. Aparentemente, representantes de segmentos não muito ricos da população viviam nessa casa. Os arqueólogos continuaram a explorar essa casa com um lararium. Escavações possibilitaram a abertura de 4 cômodos, nos quais vários itens domésticos do 1º século d.C. foram preservados. Um dos cômodos era um quarto que continha os restos de uma moldura e um travesseiro. A textura do tecido ainda é perceptível. A cama encontrada era idêntica às que foram descobertas no ano passado no quarto dos escravos. Ao lado dela, havia um baú de madeira deixado aberto pelos proprietários, sobre o qual caíam vigas e tábuas do teto. Dentro do baú, foram encontrados um prato de cerâmica feito de argila vermelha não esmaltada, a chamada terra sigilata, e uma lâmpada a óleo representando a transformação de Zeus em uma águia. O outro cômodo era uma despensa ou algo semelhante. Era o único cômodo com piso de terra e paredes sem reboco. Nele, os pesquisadores encontraram uma prateleira com uma ânfora e uma pilha de tábuas de madeira, que aparentemente eram destinadas a várias finalidades, desde a fabricação de móveis até o conserto de instalações. Em um pequeno corredor, também foram encontrados os restos de um armário de madeira, que foi danificado pelo desabamento do teto. Em seu interior, havia pelo menos 5 prateleiras que continham pequenos jarros e ânforas, além de pratos de vidro. O diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, Gabriel Zuchtriegel, observou que a casa ficava numa área de classe média e baixa. Assim, no pátio da casa havia um depósito de água lindamente decorado, mas, ao mesmo tempo, os cômodos em si pareciam muito modestos, o que aparentemente reflete a falta de dinheiro para sua decoração. Mapa estelar da tumba de Quitora. O mapa estelar foi descoberto na tumba de Quitora, no vilarejo de Asuka, em 1998, um local que data do final do século VII ao início do século VIII, o que o torna o mapa estelar mais antigo do gênero existente no mundo. Ele apresenta 68 constelações, nas quais as estrelas são representadas com a ajuda de discos dourados. O movimento dos objetos celestes também é representado por 3 círculos concêntricos, com outro círculo representando o movimento do Sol. No centro está a Estrela do Norte. Uma análise das imagens digitais mostrou que os locais de observação mais prováveis eram aqueles localizados no paralelo 34 da latitude norte, incluindo as antigas cidades de Chanyang e Luoyang, que eram as capitais das dinastias chinesas que governavam no curso médio do Rio Amarelo. Alguns estudiosos acreditam que os avistamentos foram feitos várias centenas de anos antes da construção da tumba de Quitora. Isso pode ter ocorrido entre 240 e 520 d.C. Já outros estudiosos preferem um período de 120 a 40 a.C. A tumba consiste em uma pequena câmara de pedra. As paredes estão orientadas para as 4 direções cardeais, e os desenhos nelas retratam a tartaruga negra do norte, o dragão azul do leste, o pássaro vermelho do sul e o tigre branco do oeste. Essas imagens são acompanhadas por outras imagens do zodíaco, que consistem em figuras humanas com cabeças de animais.
A câmara era grande o suficiente para enterrar uma pessoa em um caixão laqueado que havia sido quebrado durante um saque de túmulo. A câmara também contém objetos de sepultamento e fragmentos de ossos humanos. Os artefatos encontrados no local incluem acessórios de ouro e partes de uma espada decorada. As evidências sugerem um homem adulto de meia idade, provavelmente de origem aristocrática. A descoberta do mapa astral é atualmente objeto de muita controvérsia, provocando mais discussões sobre a história da astronomia no Japão. Alguns sugerem que essas cartas eram frequentemente usadas para rituais e adivinhação. No entanto, quem criou esse artefato misterioso em tempos tão antigos continua sendo um mistério. E para saber mais sobre os novos mistérios dos arqueólogos, inscreva-se no canal e clique no sino. Deixe seus comentários que com certeza responderei. Obrigado por suas opiniões. Tchau a todos!